Oi, galera. Eu sou a Evelyn, sou professora da Nation do Anália Franco e eu vou mostrar hoje para vocês algumas máquinas que chegaram no nosso CT. Vamos lá? Galera, essa é a primeira máquina que chegou pra gente no CT Nation do Anália Franco. É um extensor de lombar, a gente consegue trabalhar tanto a lombar quanto o glúteo nela. E eu vou instruir a Mari pra gente trabalhar um pouquinho do glúteo e eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá, Mari? A gente tem alguns ajustes e aí a gente tem que se atentar à altura do aluno. Então, por exemplo, quanto você tem de altura, Mari? 1,62. Tem 1,62. Então ela, a gente consegue trabalhar descendo ou subindo a máquina. Eu, particularidade minha, eu gosto de deixar mais na região superior da pelve, porque não incomoda e não pressiona o quadríceps. Aqui a gente já ajustou, então tá numa ótima altura. Atrás, se vocês conseguirem ver, a gente trabalha o ajuste do pé. A gente ajusta e tem que ficar bem preso. Prendeu, aqui ela tá imobilizada, não é pra mexer. Você vai pegar o apoio, a trava, isso, desce ela embaixo. Pode soltar. Prendeu na trava da máquina. Nisso que ela prendeu, esse apoio vai ficar numa situação meio estranha aí. Mas esse apoio a gente consegue deixar tanto mais para baixo, e aí a gente trabalha um pouco mais a lombar dela. E eu gosto de deixar mais para cima para trabalhar um pouco mais de glúteo. Aqui o apoio tá bom, sobe, Mari. Pode subir, sem soltar aqui o quadril. Então a gente vai mais para trás, para travar bem o glúteo. Perfeito. Consegue fazer 3 para mostrar. Trava mais na hora de descer. E pode respirar, viu? Boa. Você tá sentindo mais o seu glúteo ou mais a sua lombar? Glúteo. Glúteo. Se a gente deixar o apoio da máquina um pouco mais para baixo, a gente vai conseguir fortalecer um pouco mais a lombar dela. Mas eu, em 4 anos de treino, nunca vi uma máquina dessa que travasse tanto o meu glúteo. Então eu gosto mais de trabalhar ela para glúteo mesmo. Consegue travar bem o movimento do começo até o final. Agora chegou pra gente também esse Transformers, que é uma elevação pélvica da Newtek. A gente vai testar ela com a Mari. Vem, Mari. Ansiosa por essa aqui. Senta na máquina, vai sentar aqui. A gente tem alguns ajustes, na verdade. Tem o ajuste de pegada de mão, onde ela vai ficar mais confortável. Então depende muito do apoio da pessoa. Se ela se sentir mais confortável, ela faz mais esticada. Se não, mais travada mesmo. Vai variar muito do indivíduo. E aqui a gente consegue apoiar de acordo com o tamanho das pernas, de acordo com o tamanho de altura. E vai muito do conforto do aluno, né? Desce um pouco, Mari. Boa. Pode deitar. Perfeito. A gente consegue ajustar também aqui o apoio do pescoço. A gente consegue fazer ele mais deitado, que é como a Mari tá, mais alto, e a gente consegue tirar totalmente o apoio do pescoço se o aluno quiser. Levanta um pouquinho pra gente colocar o cinto. Fecha o cinto. Tá bem ajustado. Tá. Como a Mari ela é baixinha, o apoio dela tá muito alto na pelve, então eu vou descer um pouco mais. E essa movimentação é sempre dos dois lados, né? Sempre dos dois lados, exato. Boa. Tá, então a gente deixa aqui embaixo do ossinho. Fica mais embaixo do ossinho da cintura, sim. O pé tá bom, mas eu acho que dá pra descer um pouco mais, Mari. Desce mais. Isso, perfeito. Aqui eu não tô usando os... Não tá usando apoio? Vamos ajustar também. Vê se fica melhor. Fica. A gente consegue deixar ele assim ou eu consigo subir um pouco mais? Vê como você prefere. Assim, assim. Assim? Isso, perfeito. Perfeito. Põe o pé mais pra frente. Isso. Sobe. A trava vai soltar assim que ela subir. Tá bem ajustado? Boa. Desce. Ela alonga bem, pode descer. Tá, entendi. Uau! Boa, sobe. Perfeito. Vocês conseguem ver que quando ela sobe, a máquina rotaciona. Por quê? Para auxiliar no rotador externo que a gente tem no glúteo. Muitos alunos, quando vão fazer, eles têm mania de jogar o joelho para dentro. Essa máquina acaba auxiliando principalmente em indivíduo não treinado, para não acontecer isso. Gostou dela? Gostei, Boa. bem diferente, bem diferente. Mas essa angulação de poder descer mais, realmente, É faz muito toda a boa. diferença. Não precisa colocar tanto peso para você sentir exatamente por conta de tantos ajustes que a máquina tem. Perfeito. Vamos Aí travar? vamos travar, Aí você aqui. puxa aqui para travar a máquina. Perfeito. Acabou, é um Transformers. Finalizamos com a Mari agora a parte de inferiores. E aí chegou essa máquina de remada pra gente da Newtek. A gente consegue ajustar o banco normal.
Aqui a gente tem dois tipos de pegada, né? A gente tem a pegada neutra, só que mais aberta, que tem a pegada neutra mais fechada. Aqui a gente tem dois apoios, o apoio mais em cima e o apoio mais embaixo. Se ela apoia mais em cima, Mari, só pra mostrar, sempre bem pra frente, ela vai ficar mais inclinada. E aqui a gente tem um apoio se a pessoa tiver o braço muito longo. Eu tenho o braço provavelmente maior que o da Mari, então eu tenho que jogar bem pra trás pra conseguir alongar, ter esse movimento, essa amplitude. A gente ajusta aqui. Espera. Você consegue fazer unilateral ou com as duas. E aqui também sem o apoio do peito, então a gente consegue deixar mais reto ou mais inclinado como ela tá. Se vocês separarem, a máquina ela faz uma pequena rotação do punho, conseguindo travar um pouco mais as costas. A Mari partiu, deixou a gente e agora quem vai ajudar a gente a auxiliar em alguns movimentos é o Gustavo. Bora. Essa máquina é uma máquina de puxada que chegou pra gente da Total Health. A gente consegue fazer ela na pegada supinada. A gente dá pra fazer das duas formas, dá pra fazer com as duas puxadas, como dá pra fazer no lateral. Eu gosto mais do lateral. Consegue demonstrar pra gente, por favor, Gu? Consigo. Perfeito. Aqui a gente tem o apoio do joelho e o apoio do banco, que dá para mudar o ajuste também. Além dessa máquina trazer um conforto articular muito bom, ela traz uma segurança e uma estabilidade, que é muito difícil de encontrar hoje no mercado. Principalmente essa máquina, ela é muito difícil de se ver. Tá gostando? Muito bom. Dá para pegar uma boa média de carga aqui? É uma máquina que permite, né? Porque essa tendência do conforto articular te dá uma segurança para colocar mais peso. Te dá muita estabilidade. Isso. O movimento é fluido, sabe? Não... É um movimento bem limpo, bem tranquilo assim de ser feito. Então tira, né, do bíceps e você a gente consegue acertar as costas, Sim. que é o músculo alvo. E você consegue travar bem as costas, ela é bem boa. Agora a gente vai para a máquina nova de tríceps que chegou da Nilcey. É uma máquina de tríceps francês que normalmente todo mundo faz ou na folia ou livre. Essa máquina a gente consegue trabalhar um peso um pouco mais leve e ainda assim a carga fica bem pesada. E o interessante dessa máquina é que a gente tem o contrapeso. Então, para quem acaba sentindo um pouco de dor no cotovelo na hora de fazer o movimento, com o contrapeso auxilia principalmente na tirada, que é onde fica mais difícil o movimento. Vou colocar o peso, tá? Tá bom. Aqui atrás do Gu, a gente consegue mexer no banco para deixar ele mais reto ou mais inclinado. Para quem é baixinho, a gente gosta de deixar um pouco mais para frente. O contrapeso auxilia principalmente na hora que ele tá tirando embaixo, aqui agora. Então ele dá um alívio no cotovelo. Aqui é a trava da máquina, ele vai subir, clicou, travou a máquina. Assim funciona, simples. Mas é uma máquina bem difícil. Você gosta dela, Gu? Ao mesmo tempo que a máquina é pesada, ela flui bem, ela te dá um conforto ali. Esse contrapeso aqui, ela faz toda a diferença. Dá estabilidade, é uma máquina muito boa, dá bastante estabilidade. De todas as máquinas de tríceps que eu já usei, essa daqui com certeza é a melhor. E para quem tem dificuldade de fazer livre, eu não gosto de fazer livre. Então essa máquina acabou me auxiliando bastante. Ela é pesada, mas se você pega os ajustes dela, dá para fazer tranquilamente. Pra finalizar, a gente deixou essa máquina aqui de peitoral. Que assim, eu não treino peito, mas se eu fosse treinar, eu só faria ela, é uma das melhores. Essa máquina, a gente consegue trabalhar diferentes tipos de ajustes. Então aqui em cima, a gente consegue ajustar mais pra frente, pra quem tem dificuldade na tirada do peito, porque quanto mais embaixo fica mais difícil. E pra quem não tem mobilidade, ou pra quem é grande, que nem o Gustavo, acaba não conseguindo puxar lá de baixo. Então a gente deixa um pouco mais pra frente, mais conforto do aluno mesmo. Aí a gente consegue ajustar também o banco. E essa máquina é uma máquina que a gente consegue deixar ela levemente inclinada ou um pouco mais reta. Na hora de fazer a máquina, a gente vê que no mercado a maioria das máquinas, quando elas sobem reto. Essa máquina, ela sobe contraindo perfeitamente o músculo, coisa que muito aluno não consegue fazer sozinho numa máquina que você sobe mais reto. Consegue ver que na subida, ele trava bem o músculo. Ela facilita muito chegar no pico de contração. Extremamente confortável, né? Não, e o conforto e estabilidade que ela traz, todas as máquinas da Nation são muito boas. Mas essa aqui, para peitoral, é uma das melhores que eu já vi, que eu já usei. A gente consegue colocar bastante peso e é uma máquina que você contrai do começo até o final. Gostaram?
Essas são algumas das máquinas que você só encontra no CT da Nation. Vem conhecer, até o próximo vídeo!